Boa noite a todos. É uma satisfação enorme estar aqui novamente nesta casa de oração, rever amigos, encontrar outros amigos queridos do coração. E isso nos deixa muito felizes, porque é um ambiente que foi preparado para que a gente tivesse essas condições. Então vamos iniciar agradecendo a Jesus por essa oportunidade que estamos tendo, porque sabemos que nesse planeta nada acontece sem o consentimento de Jesus. Esses nossos irmãos de luz que estão aqui desde cedo, preparando este ambiente, junto com os nossos irmãos encarnados, que nos propiciaram essas condições maravilhosas, isso tudo coordenado por Jesus. Quando estivemos aqui da vez anterior, nós estivemos refletindo um pouco sobre uma inteligência específica que nós temos, nós, todos os seres humanos temos, aliás, somente os seres humanos têm, que é uma inteligência chamada inteligência espiritual. Hoje nós vamos dar continuidade a essa reflexão. Essa inteligência, que ela foi descoberta pela ciência recentemente, questão de uns 20 anos, é como a inteligência intelectual, porque o nosso cérebro é dividido em diversas áreas, mas 3 áreas básicas, né, que conduzem toda a nossa vida. Então nós temos uma área lógica, intelectual, onde a ciência desenvolveu o chamado QI, que todos conhecem. Depois desenvolveu o QE, que é a área que processa todas as informações do ponto de vista emotivo, para que a gente tenha uma boa vida socialmente. E mais recentemente, a questão do QS, que é o quociente da inteligência espiritual, que somente o homem tem, os outros animais nenhum tem. Hoje nós vamos dar sequência nessa linha de raciocínio, de reflexão, de estudo, onde nós vamos estar verificando aqui o nosso comportamento espiritual. Porque quando se fala em comportamento, nós normalmente já vamos pensando no comportamento material, no comportamento pessoal, no comportamento social, que é muito importante, nós precisamos estar realmente cuidando disso. Mas, muitas vezes, a gente fica cuidando demais disso, fica só vigiando e esquece de orar, né? Então, o que a gente vai verificar é que todos os comportamentos são muito importantes e devemos estar cuidando. Então, a gente vai começar, antes de chegar especificamente no comportamento espiritual, a gente vai dar uma passadinha nessa questão de comportamento de um modo geral. Então, o comportamento humano, qual seria a definição do comportamento humano? O comportamento humano é o conjunto, é a resultante do conjunto de ações dos indivíduos em determinadas circunstâncias, inseridos num ambiente controlado. Então, o que querem nos dizer nessa tradução mais literária, né, gramatical, dessa questão do comportamento? Nos quer dizer que conforme nós agimos, nós vamos provocando os comportamentos. Tá certo? Então, por isso que nós temos diversos comportamentos na nossa vida e as pessoas, o grupo de pessoas, tem comportamentos distintos de acordo com aquele ambiente que está frequentando. Como, por exemplo, aqui dentro, o comportamento humano dentro de uma casa de oração, ele é um comportamento específico. Então, por exemplo, mesmo quando a pessoa fuma, ela não fuma aqui dentro. Se ela fala palavrão, ela não vai falar palavrão aqui dentro. Ela não fala alto, ela não desrespeita. Então, normalmente, nas casas religiosas, se encontra um comportamento muito bom, muito gostoso, muito harmonioso, que é o que a gente vê nesse ambiente como esse aqui. Mas, normalmente, nós ficamos nos preocupando com esses comportamentos exteriores e acabamos deixando de verificarmos o comportamento espiritual, que é o que verdadeiramente nos interessa. Então, o comportamento espiritual, ele é muito importante como todas as outras áreas. Mas nós não somos treinados, não é defeito de ninguém. Normalmente, ainda mais no momento atual da humanidade, em que a gente vive uma condição muito agitada, a gente é cobrado por tudo, uma pressão tremenda, é mais voltado ao ter do que ao ser. Então nós somos envolvidos numa onda de comportamentos que normalmente são exteriores, não são interiores. E essa melhora desse comportamento vai passar pelo uso
dessa inteligência espiritual. Que as outras inteligências que provocam diversos comportamentos benéficos também, mas elas vão tratar do lado exterior, mesmo o comportamento religioso, que é importantíssimo para a nossa vida, não podemos desprezar. Mas o que realmente vai fazer com que a gente evolua, que a gente tenha um crescimento espiritual, é o nosso comportamento espiritual, que é o que nós estamos falando hoje. Então, nós temos uma outra definição, que aí já é a ciência, já nos melhora um pouco para nós irmos adentrando dentro desse raciocínio no nosso interior. Quando ela nos diz o seguinte, a definição da ciência, de que comportamento é a resultante da inteiração de diversos fatores, externos e internos, como, por exemplo, a personalidade, a localidade em que a pessoa está, a intelectualidade e diversos outros fatores. Mas o importante aí é que ele já está dizendo que é uma inteiração de diversos fatores externos e internos. Então aí a gente vai começar a fazer essa viagem interior, porque aí a gente vai verificar que, na verdade, a primeira definição, que não está errada, mas ela é um pouco diferente. Por quê? Porque quando nós provocamos uma ação exterior que vai reagir para se medir um comportamento, né? Como a gente vê aqui, por exemplo, o comportamento da plateia, comportamento dos trabalhadores da casa, o comportamento do palestrante, comportamento de crianças, enfim, já vê os comportamentos distintos. Bom, então, nessa linha de pensamento, a gente vai verificar que tudo é oriundo do pensamento. Nada acontece, nenhuma ação acontece sem primeiro ter sido formada esta ação no pensamento. Então, o nosso pensamento é que tem que ser vigiado e não nos preocuparmos com as ações exteriores. Porque se tudo parte do pensamento, como é que nós podemos fazer para estarmos monitorando, vigiando isso? Nós vamos ter que cuidar da matéria-prima em que estamos colocando na usina que vai processar esses pensamentos. Porque o cérebro é uma coisa interessante, a capacidade que ele tem é tremenda, mas ele não pensa. O cérebro só processa. Então, se as informações vierem e não forem boas, não forem benéficas, do ponto de vista da evolução espiritual, ou de qualquer outro campo que a gente queira, ele processa. Então, por isso, que mesmo que a gente, estando no caminho do bem, estando desenvolvendo um aprendizado do ponto de vista da evolução espiritual, porque para nós espíritas isso fica fácil, porque nós sabemos que a verdadeira vida é a vida espiritual. E essa outra vida é uma vida efêmera, passageira, curta. Então nós sabemos e procuramos tratar e cuidar e melhorar e obter sucesso na vida espiritual. Essa é a diferença. Então isso já facilita muito, é o caminho. Mas para nós fazermos isso, nós precisamos estar nos vigiando internamente. Então essa usina de processamento do homem, que é feita no cérebro, no pensamento, nessa linha, se ela for bem tratada, bem alimentada, o produto final vai ser excelente. Não precisamos nos preocupar com as nossas ações exteriores. Por quê? Quando a gente vai fazer, por exemplo, um bolo, o produto final é o bolo. Mas, na verdade, um bolo que tem uma receita divulgada, hoje até na internet, passa a ser a receita para todos aqui. A receita é a mesma. E fala para a semana que vem trazer um bolo de fubá, qualquer bolo de chocolate. Os ingredientes estão todos lá. Todos vão utilizar o mesmo ingrediente. Vão sair todos iguais? Não vão. Por quê? Porque depende de como foi feito esse bolo, como foi escolhida a matéria-prima e a maneira que foi colocada. Se foi, aquilo foi feito com amor, se não foi, tudo isso vai alterar o resultado final. Então, essa grande ação chamada amor que Jesus nos apresentou há mais de 2000 anos, como uma novidade na época, a gente precisa interpretar que ela parte tudo do pensamento. E muitas vezes a gente fica preocupado, principalmente pela vigília, pela cobrança do ambiente controlado, a gente fica preocupado com as ações que a gente está cometendo exteriormente. Então nós não devemos nos preocupar com isso. Nós devemos estar mais preocupados com aquilo que nós estamos alimentando o nosso espírito na linha de processamento, nesse campo que vai processar as informações. Então, como o bolo em si não existe, ele é a composição de diversos itens, um simples pensamento pequeno que a gente forma na nossa mente, embora não tenhamos exteriorizado, para gerar comportamentos que não são
condizentes com o ambiente, mas aquele pensamento, uma vez formado, nunca mais ele se desfaz. Isso está comprovado, confirmado pela ciência. Todas as vezes que nós geramos um pensamento, embora nós não o utilizemos, ele fica gravado. Fica guardado lá no fundo, um verdadeiro petardo, uma bomba, prestes a explodir. Prontinho, nunca mais se desfaz. E a gente, nessa correria, deixa de vigiar, e um dia, sem mais nem menos, a gente se vê acionando o gatilho e disparando aquela bomba, aquele petardo. Isso que eu estou dizendo é coisa simples que acontece com todos nós, quando de repente a gente se vê numa situação que já foi ríspido com alguém, já foi indelicado com uma criança, com um animal, com um amigo, com um parceiro. Por quê? Porque aí a gente fala assim, desculpa, eu falei sem pensar. Não falou sem pensar. Não pensou naquele momento, mas pensou antes. Então, a importância de nós cuidarmos do nosso comportamento mental é fundamental. Porque uma vez formado, nós não vamos mais desfazer. Essa que é a questão. Então, a gente passa por momentos de constrangimento porque formou. Então, qual é o segredo? O segredo é não formar. Para isso, nós precisamos estar sempre vivendo ou procurando viver o verdadeiro caminho cristão. Não tem outra saída. Porque o momento em que nós estivermos preocupados somente em sermos cristãos dentro das casas religiosas, seja qual for, nós não vamos conseguir sucesso na nossa vida. Nós não vamos conseguir a evolução. Nós vamos correr o risco de passarmos uma vida aqui, frequentando uma casa como essa, achando que por esse motivo nós já estaremos salvos, já estaremos com muito crédito. Mas não é assim que funciona. Porque o momento em que nós estamos aqui depende de como é que nós estamos fazendo essa conexão. Nós vimos na outra palestra que essa questão tem todos os órgãos físicos, biológicos que Deus propiciou para todos poderem fazer essa comunicação com o mundo espiritual. Temos uma glândula pequena, a glândula pineal, que ela funciona como antena da televisão, antena do rádio, e que Kardec fala que esse é o canal verdadeiro de comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados. Passa por esse órgão, nós temos o órgão, mas como uma frequência de rádio, de televisão, que nós estamos pretendendo ouvir uma certa música, quando nós perdemos a frequência, a gente consegue receber aquela informação? Não consegue. Nós precisamos estar sempre o quê? Em sintonia com aquela emissora. E do ponto de vista espiritual é a mesma coisa. Então nós temos que ter este comportamento espiritual que estamos falando. E vejam, para a gente não fugir assim dessa linha de raciocínio do aprendizado da doutrina espírita, uma doutrina como essa, maravilhosa, esclarecedora, só lembrando, porque o espírita é que estuda, a maior parte sabe, mas vamos lembrar. Se nós pegarmos o livro dos Espíritos e formos lá, Kardec faz uma questão pertinente a esse raciocínio de hoje. Na questão 457, Kardec faz a pergunta aos espíritos. Eu digo aos espíritos, talvez alguém não saiba, que Kardec era um cientista, muito cético, não tinha nada de dogma, não tinha nada de crença extraordinária, paradigma, nada. E ele fazia as perguntas sempre para 10 espíritos diferentes, para que ele pudesse depois compilar a questão. Então, nessa questão 457, Kardec pergunta se os espíritos podem saber dos nossos mais secretos pensamentos. Olha só, começamos a entrar nessa questão do ambiente controlado. E nós estamos imaginando que estamos aqui, com um pensamento lá e uma postura aqui. Mas nós estamos sendo vigiados. Porque Kardec, a resposta que Kardec recebe, nessa questão 457, é a seguinte: sim, de todos os seus pensamentos, até aqueles que pretendes esconder de si mesmo. E qual de nós, nesse planeta Terra, que não tem lá um pensamentozinho escondidinho, que a gente imagina, nossa, quando lembra dele, fala, não, vai lá, faz igual aquelas, nós espíritas não fazemos, mas tem muita gente aí que mantém em certos cômodos, em certos lugares, um monte de coisas para doação, né? Não doa, está lá na caixa. Se alguém for mexer, fala, não, deixa, que isso aí eu vou doar. Quando alguém mexe, volta lá, empurra para o canto e vai pondo mais coisas em cima.
Nós fazemos isso com esses petardos, com essas bombas que nós produzimos. E vou além. Nós, espíritas, sabemos que muitos desses petardos que estão prestes a explodir podem ter sido formados em outras encarnações, há muito mais tempo do que nos afirmam os estudiosos da área mental, que dizem que o comportamento vem da infância, vai formando e tal. E nós sabemos que muitas vezes nós trazemos impregnados no nosso perispírito já petardos de outras encarnações, que não detonamos e não desarmamos. Vocês viram no mundo real a dificuldade que tem para os chamados homens lá dos grupos especializados, antibombas, desarmarem uma bomba, é complicadíssimo. Então, se nós temos algumas bombas formadas, nós precisamos procurar desarmar. E isso é um trabalho difícil, perigoso, complexo, e que muitas vezes as pessoas se perdem e acabam se implodindo, onde cometem besteiras até contra si mesmos. Mas, enfim, a gente tem que estar cuidando para não formar novos petardos, novos pensamentos. Então, observe que tudo o que nós pensamos, embora não estejamos tendo um comportamento exterior que vai provocar uma reação comportamental, mas interiormente nós estamos sendo vigiados constantemente, com uma diferença. Aqui, o comportamento neste ambiente, nós estamos sendo vigiados por uma hora e pouco. Mas depois, a gente vai continuar sendo vigiado mentalmente, espiritualmente, porque os espíritos estão nos vigiando 24 horas por dia. Então não é só essa 1 hora, 2 horas nós estamos sendo vigiados. Mas estamos sendo vigiados, assistidos, cuidados, todo momento. E quando nós nos reunimos, quando nós nos adentramos aqui, o ambiente já foi preparado. Aqui já foi tudo preparado com um local onde vai ter uma festa, desde cedo estão organizando. Quando nós aqui adentramos, aqueles que estão com um comportamento mental compatível com o mundo espiritual, esse começa a receber todos os benefícios que vem procurando. E essas coisas não acontecem num dia. Muitas vezes a gente vem na casa dessa com uma expectativa, com uma esperança, e o que a gente faz? A gente vai embora e fala, não adiantou nada. Palestra foi uma porcaria, eu não senti nada, eu estou do mesmo jeito. Continuo agoniado, continuo aqui desanimado. Deus me abandonou. Então, não, Deus não abandonou. É porque eu estou fora do caminho. Eu não estou no quê? Na sintonia. Porque, como nós falamos de uma frequência de rádio ou de televisão, ela é um canal de ida e vinda. Eu preciso estar sintonizado. Não é justo que eu imagine que tudo vai acontecer como um milagre. E Jesus já falava, milagre não existe. E Jesus ia além e dizia, vós sois deuses, podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Eu também por muito tempo tive essa dúvida, né? Jesus fala isso, porque fazer o que Jesus fazia é meio complicado. E ainda ele dizer que a gente pode fazer mais ainda do que aquilo, é meio complexo. Mas aí a gente entende, porque tudo que Jesus falava era com relação ao mundo espiritual. E o espírito pode realmente, o espírito é livre, ele está preso temporariamente nesses corpos, mas que ele é livre. Todas as vezes que ele consegue fazer a gente dormir, igual quando a gente faz o netinho dormir, a criança dormir, a gente sai devagarinho para poder dar uma relaxadinha, né? Os espíritos fazem as mesmas coisas. Então todas as noites nós treinamos. E para nós isso é muito fácil, né? Nós espíritas, porque nós sabemos que não vamos morrer. Olha que maravilha, né? Tem tanta doutrina aí que a pessoa tem medo de morrer. Nós perdemos medo de morrer, nós sabemos que não vamos morrer mais. O espiritismo é tão bom que ele matou a morte, não tem mais morte. Então isso é maravilhoso. Então, se nós sabemos disso, o que é que nós estamos fazendo para essa pós-experiência, para essa pós-viagem? Quando acabar essa viagem aqui, que nós já sabemos que não vamos levar. Não vamos levar nada daqui que é material. O que nós vamos levar, que vai continuar na nossa bagagem, nos auxiliando para outras vivências em outros orbes, em outras situações, é tudo aquilo que nós angariarmos de produtividade positiva no mundo espiritual. Nós não estamos passando por uma dificuldade tremenda, não é muito falado da evolução, que o nosso planeta está concluindo uma etapa chamada transição planetária. Por que o planeta Terra ainda não conseguiu avançar para o próximo período? Não passou de ano, está repetindo, está patinando. Já era para o planeta Terra estar no novo período. O
proclamado, previsto, terceiro período, que é o período de regeneração. Mas por que nós estamos aqui ainda? O planeta Terra está no período de provas de expiação. Por quê? Porque, como nós falamos do bolo, o planeta Terra só vai conseguir ser promovido, só vai conseguir evoluir, quando a somatória dos bens morais, espirituais, dos espíritos aqui encarnados, for o suficiente para que esse planeta seja elevado. Ele não vai sozinho. E a maioria dos que estão no planeta Terra, hoje, em função daquilo que nós também falamos, estamos preocupados somente com o ter e não com o ser, esses não vão poder acompanhar o planeta. O planeta está sendo reformulado como uma grande nave preparado para a nova viagem, que é um planeta de regeneração, já numa condição muito melhor. Não é ainda o top, mas já é o terceiro estágio dos 5 previstos básicos para a nossa evolução. Depois ainda, não se sabe quanto tempo, passaremos por outra transição para podermos atingir um orbe no estado chamado feliz, que é um período já também mais puro, mais próximo do 5º período, que é o período angelical, o período mais próximo da luz verdadeira. Porque todos nós estamos o quê? A caminho da luz. Sabemos também disso, não é novidade. Mas se nós não modificarmos o nosso comportamento, e modificarmos e mantermos, voltando lá no Livro dos Espíritos, que é a nossa fonte de aprendizado, né? A gente vai verificar já na outra obra, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no versículo, no capítulo 17, que ele é um capítulo sem versículo, no capítulo 17, Kardec, lá ali mais ou menos no final, ele está fazendo uma colocação de como é que se reconhece o verdadeiro espírita. E o que ele diz? Se reconhece o verdadeiro espírita. E a gente poderia imaginar, quando ele disse isso, o verdadeiro cristão, né? Mas seguindo a palavra dele. Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Transformação moral. Importantíssimo. Mas importante é a segunda parte que ele diz. E pelo seu esforço contínuo para estar domando as suas más inclinações, percebe? Então, essa questão que nós sabemos, somente como espíritas, logo, rapidinho que a gente conhece a doutrina, a gente fica sabendo de todos esses benefícios, da vida espiritual, do verdadeiro crescimento espiritual, do que é que conta, do que levamos. Mas, se nós não fizermos a manutenção, não adianta. Todos sabem do que eu estou falando. A dificuldade que nós temos para avançar um pouquinho nessa chamada reforma íntima, que é uma luta interior e que nós viemos aqui para isso. Esse foi o verdadeiro sentido que nós estamos aqui. Então, a gente às vezes esforça, às vezes até avança um pouco, porque também não vamos imaginar que é nessa encarnação que nós vamos virar santo. E até tem um aviso, é perigoso virar santo de repente, porque eles levam embora. Porque lá ficou bom que eles levam embora, estão precisando lá também, tem muita gente ruim, eles precisam de gente boa. Então, vamos deixar uns pecadinhos aí assim, para resolver na outra encarnação, que aí pelo menos a gente fica por aqui, né? Não vão levar a gente, você fica perfeito, vai rapidinho. Então, mas também não precisa fazer igual eu, deixar muito, que agora eu vou ter que ficar uns 200 anos aqui para ver se diminui o carnezinho meu, que é desse tamanho. Mas enfim, o que a gente precisa é estar fazendo constantemente este exercício de mantermos o nosso comportamento espiritual numa condição compatível com os ensinamentos cristãos, com o que nós aprendemos que precisamos fazer. Então, se nós fôssemos perguntar aqui, todos sabem com certeza, e todas as doutrinas pregam isso, nós temos que fazer o bem ao próximo. Não, eu não conheço doutrina que pregue fazer mal aos outros. A gente vê, às vezes, principalmente que no Ocidente, está muito distante do islamismo e de outras doutrinas, até que chamam de seitas, não vem ao caso. Mas se você for ler o Alcorão, por exemplo, na íntegra, o Torá, o que ele está falando? Está falando do bem ao próximo. Acontece que o homem deturpa isso, em busca do ter. Tudo é feito no planeta em busca do ter. Tanto é que por que o planeta Terra está no final desse seu período? Porque todas as outras evoluções que o planeta Terra precisava passar já chegou. Hoje, o homem conhece o mais fundo dos oceanos, já conhece
quase que o infinito total do universo. Já viaja, sai fora da atmosfera, já catalogou todas as galáxias, já conhece todos os astros celestiais que existem pelo universo, distâncias e tudo. Mas ele não conhece dentro de si. Porque o conheça-te a ti mesmo, que também todos nós sabemos, é o que é um comportamento espiritual. Tanto que Kardec comenta sobre isso, quando ele está na introdução do Livro dos Espíritos, que ele está falando do comportamento, isso aí logo ali no capítulo 4, no início, que ele está falando do comportamento de Jesus, do comportamento de Sócrates, dos diversos comportamentos deles. E ali ele está comparando, na questão de Sócrates, que também não escreveu nada assim como Jesus, e que também teve um final na vida por causa do comportamento que ele teve. Porque foram seres que tiveram um comportamento contrário ao establishment da época, às condições que existiam na época. Como é que se vivia? Eles foram contra aquilo. Imagina, Sócrates, 400 anos antes de Cristo, no quarto século, 300 e poucos anos antes de Cristo, Sócrates veio dizer que o homem precisava se preocupar com a sua existência interior. Conheça-te a ti mesmo, que a parte exterior não valia nada. Ele falou isso numa época daquela, imagine, ele teve mesmo, ele só teve duas alternativas. Ou se tomava o veneno, se suicidava, ou eles iam matá-lo. E ele preferiu tomar o veneno. Mas que também, ele não escreveu nada, assim como Jesus. Quem escreveu todas as obras de Jesus foram os seus discípulos. E de Sócrates também, principalmente Platão. Mas ele está falando disso exatamente para nos mostrar que os comportamentos resultam em coisas profundas. Mas também os comportamentos desses dois fizeram com que a humanidade desse saltos espetaculares de evolução. Então, o que a gente está querendo lembrar hoje, como foi verificado, como está sendo verificado, nada de novo, nada de ensinamento. É apenas uma possibilidade para que a gente não se esqueça. E aqueles que não conhecem, não ouviram falar sobre a inteligência espiritual, uma ferramenta específica como essa, sobre a prática do amor, que já ouviu falar, mas e para praticar? Nós sabemos que temos que amar o próximo como a si mesmo. Nós sabemos que temos que fazer o bem sem olhar a quem. Nós sabemos que temos que fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizéssemos para nós. Mas hoje, no dia de hoje, uma cidade como Rio Preto, ou muitas outras, se a gente for verificar, nós ainda estamos convivendo com pessoas que não têm sensibilidade nenhuma pelo próximo. Mas por quê? Porque não tem consigo. Nós não vamos conseguir amar se nós primeiro não aprendermos a nos amarmos. Não tem nada de egoísmo e de orgulho querer primeiro se cuidar. Assim como a boa ação material, a gente não vai conseguir doar uma cesta básica, auxiliar um irmão em uma condição material se nós não tivermos o dinheiro. Então nós precisamos ter a condição para poder oferecer. E do ponto de vista espiritual, a mesma coisa. Então aquele que consegue essa evolução espiritual, que consegue essa melhora interior, por si só, ele vai estar vivendo muito melhor. Vai estar tendo uma condição, como hoje é muito divulgado e muito estudado, uma condição biopsicossocial. Que é o quê? O biopsicossocial é um comportamento, hoje estudado, porque ele é o conjunto das três partes básicas. Porque por um grande período, a gente só estudou um comportamento. Depois outro, depois outro. Então o bio é do biológico, da nossa parte material, a nossa parte humana. E que, em conjunto com o psique, que é a psique é mente, se é mente é alma, se é alma é espírito. Então, essas duas partes junto, social é um ambiente onde a gente vive. Então, o que é pregado hoje, que é estudado? Exatamente uma harmonia, um equilíbrio entre esse comportamento chamado biopsicossocial. Não é mais só um comportamento. Esse comportamento quer dizer que ele dá uma balanceada e faz com que aquele ser tenha uma melhor condição. E a própria ciência garante que quem consegue essa melhora, que, voltando para o lado religioso, é a melhora da reforma íntima, é a chegada da reforma íntima. É quando a gente começa a fazer o que também Jesus dizia,
faça brilhar a sua luz. Fazer brilhar a sua luz é fazer com que o seu espírito evolua, com que o seu espírito possa ter uma condição hoje muito melhor do que teve ontem. Não diria muito, mas um pouco melhor do que teve ontem. E amanhã, um pouco melhor do que teve hoje. Ou seja, um caminho contínuo. Mas isso nós só vamos conseguir quando nós ultrapassarmos esta fase importantíssima, que é a fase da conscientização do caminho de Cristo. Depois disso, nós temos que fazer como Cristo, ter o comportamento também exterior, praticarmos as obras. E nós, espíritas, temos uma responsabilidade maior dentro do próprio ensinamento de Cristo, de que a quem muito fosse dado, muito seria cobrado, que também nós sabemos. Então nós que temos um conhecimento maior, recebemos mais informações, nós, praticantes da doutrina espírita, estudiosos da doutrina espírita, que sabemos das 1018 questões do Livro dos Espíritos, sabemos desde a primeira, quando ele pergunta o que é Deus, nós sabemos de tudo isso, mas nós precisamos praticar. Porque se nós não praticarmos, nós não vamos evoluir. Se não evoluirmos, não conta ponto. Então nós precisamos estar cientes da responsabilidade que nós temos. Porque se nos foi dado mais do que os outros, porque tem muitos aí de muitas doutrinas, muitas religiões ótimas, fantásticas, que não têm esta visão do mundo espiritual. Ainda acredita que a gente vai morrer, que morreu, acabou tudo. Eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer agora. Quantas pessoas que a gente conhece do convívio da gente, inteligente, com um QI elevadíssimo, pessoas de posição influentes, e as pessoas que dizem, olha, aproveitar o que a gente tem que aproveitar agora, porque filho vai ficando velho, morreu, acabou. Então, olha só em que ponto ainda está. Então, nós que temos esse conhecimento claro, cristalino, de que não vamos morrer, de que o Espírito é eterno, nós precisamos estar também trabalhando nisso, tendo comportamento. Desde o nosso comportamento, a nossa postura dentro da casa espírita. Não é justo que nós deixemos tudo por conta dos médiuns, dos trabalhadores da casa, encarnados e desencarnados, porque eles não vão resolver os nossos problemas. Cada um está em busca de resolver os seus. O que nós vamos encontrar numa casa como essa de oração é todas as ferramentas, os auxílios, as equipes preparadas para nos auxiliar. Mas eles não vão nos perdoar, eles não vão nos curar. O que eles vão fazer é nos dar as condições. Então nós precisamos estar presentes, sermos mais cristãos. Porque não basta só estarmos cristãos. Não basta frequentarmos uma casa religiosa como essa, como qualquer outra. E muitos ainda têm no pensamento, para o comportamento social do grupo, estar de vez em quando contribuindo, colaborando com algumas coisas ligadas à parte material, que são ótimas, participando de alguns trabalhos, mas com o objetivo de que o seu comportamento do grupo não seja um comportamento reprovado, mas que no seu interior ele não está trabalhando para o seu melhoramento. Tudo segundo as suas obras. Tudo que nós formos verificar agora, que nós formos buscar a resposta, é só voltar a Jesus, que Jesus já tinha dito tudo isso há mais de 2000 anos. Então, o que a gente quer dizer é que não tem mais novidades do ponto de vista de informações para nós outros. O que nós temos é falta de ação. O momento em que nós começarmos a agir, e vamos reforçar, essa ação que nós estamos falando, ela tem que começar pequena. Como qualquer exercício, a pessoa nunca foi na academia, ela começa aí, ela tem que pegar leve, como diz os outros. Não vai chegar lá já querendo que vai se estourar. Nunca andou de bicicleta, já quer sair voando. Não pode, tudo é pequeno. Por que eu estou falando isso? Porque querem ver uma coisa? Um comportamento que faz parte desse grupo de comportamentos espirituais. Por quê? Porque ele é um dos componentes, um das matérias-primas de um grande bolo chamado amor. Vou chegar lá. A maioria conhece. Mas hoje está difícil de fazer esse comportamento. É valioso, mas é simples. Quase caiu em desuso.
Aqueles como eu, lá da metade do século passado, usava muito, praticava muito no começo. Já sabem do que eu estou querendo falar? Gentileza. A gentileza é um comportamento que enobrece a alma de quem recebe e de quem pratica. Ou alguém aqui já não sentiu, pelo menos algum instante da vida, o quanto que a gentileza faz a gente se sentir melhor, quando a gente pratica ou quando a gente recebe. Por quê? Porque a gentileza é um desses atos de amor. Ela é desprovida de qualquer interesse. Nós mesmos, quando estamos com o pensamento preparado, com os comportamentos mentais preparados para os atos de gentileza, nós fazemos a gentileza. E a gentileza é uma coisa muito simples. Simples, mas tão importante. Que dia que é o Dia Mundial da Natureza? Quem sabe? Ou existe ou não existe? Existe o Dia Mundial da Natureza? Existe o Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia da Mãe, Dia do Trabalho. Não tem? E será que tem Dia Mundial da Gentileza? Sim ou não? O que vocês acham? Tem. Dia 13 de novembro é comemorado o Dia Mundial da Gentileza. E foi criado não faz muito tempo, não, já dentro desse pensamento da filosofia moderna, do estudo da ciência moderna. Foi agora, em 1996, numa reunião que foi marcada para discutir isso, que aconteceu em Tóquio, em que diversas personalidades, estudiosos, físicos, cientistas, escritores, religiosos se reuniram em Tóquio para verificar o que se poderia fazer para que se melhorasse a divulgação deste comportamento, gentileza. Então é uma coisa tão simples, a gente se esquece e realmente está difícil de fazer. Mesmo a gente que já usou muito, quando quer usar de novo está difícil, porque as pessoas estão todas muito aterrorizadas, com medo. A gente se aproxima da pessoa para dar um abraço, a pessoa sai correndo, é capaz de gritar. Por quê? Porque nós estamos armados de mais armas para evitar o próximo do que para nos aproximarmos. E aí, essa evolução tecnológica que nós falamos, que chegou ao nível de termos hoje um aparelhinho desse tamaninho que faz miséria, né? O celular faz miséria, é uma potência tremenda, é algo que faz cada coisa mirabolante. Tem uns jovens aí que não sabem, mas se eles aprofundarem no estudo, eles forem verificar esses celulares, esses aplicativos, eles vão descobrir que dá até para telefonar. Dá para falar, alô, alô mamãe, eu te amo. Quem falou hoje para a mãe, eu te amo? Quem falou para o próximo, eu te amo? Quem saiu de casa hoje e falou, olha, você é muito importante para a minha vida? São gentilezas. Gentileza do coração, gentileza da alma. Não só a gentileza social. Como existe a bondade social das empresas, né? Que fazem um cheque desse tamanho, vão lá no Silvio Santos aqui, está doando lá para o Centro Espírita, não sei de onde, está doando lá para a Legião Brasileira de Assistência, aquele cheque de 2 metros de altura. Tal. Por quê? Porque é uma coisa ligada à bondade. É bom, mas ela é do lado exterior. Isso não vai trazer ajuda para a alma, nem de quem pratica, nem de quem não pratica. Nós estamos falando aí de uma coisa simples, possível para todos nós. Então, esses comportamentos é que vão diferenciar uma pessoa de outra, que vai diferenciar um ser do outro. E aí, a gente vai lembrar também, voltando lá, né? Porque quem não sabe tem que se socorrer, né? Então, voltando lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, agora lá no capítulo 23, quando o título diz, sedes perfeito. Então, Kardec ali lembra uma passagem de diversos evangelhos, que foi muito repetido em diversos evangelhos, quando ele fala sobre o fruto da árvore. Lembra que ele diz assim, que é pelos frutos que se reconhece a verdadeira árvore, mas que devemos exaltá-la quando dela provém maus frutos, dizendo que ela é má. E que também devemos exaltá-la quando dela provém bons frutos, dizendo que ela é boa. O que ele quer dizer com isso? É que pelo comportamento que a gente vai realmente definir as pessoas, definir a sua integridade, definir o verdadeiro ser. Já ouvimos falar isso de diversas maneiras. Então a gente precisa estar preocupado, resumidamente o que a gente queria colocar, não é com o que nós estamos fazendo fora. Vamos continuar.
Mas eu vou dar um exemplo assim que talvez auxilie. Que a maioria do ser humano, infelizmente não são todos, mas a maioria, felizmente, é honesta. Se fala muito dos desonestos, mas é uma minoria. Todos os políticos são desonestos. Se for ver, não deve dar 10 mil ou 20 mil. Imagina, num universo de 220 milhões, que deu 1 milhão de corruptos. Então, a maioria é gente boa, a maioria é pessoa do bem, não é do mal. Graças a Deus, porque se fosse assim, nós já estávamos danados. Não só o Brasil, o planeta Terra. Tem muita gente ruim, mas a maioria não é. Então, verifique que todos esses aí que estão imbuídos de boas ações, eles quase não aparecem. Eles fazem. Então, todas as pessoas que são honestas têm um comportamento honesto sem ficar se preocupando. Por exemplo, esqueceu aqui uma carteira. Todos vão passar, vão embora. No máximo alguém vai pegar, vai levar para alguém e dizer que esqueceu. E isso, eu estou falando que no planeta Terra existem núcleos que já evoluíram. Países, por exemplo, da Europa, que já estão livres de pelo menos mais de 90% dessa maledicência, esse comportamento de se apropriar de coisas dos outros. Nada a ver com religião, evolução daquele povo. Então, a gente precisa ver, por exemplo, o honesto, o verdadeiro, que é do seu ser, aquilo faz parte dele, ele não tem vontade. Porque tem um outro num período de evolução que ele ainda dá uma olhada, se não tem ninguém olhando, ele já está preocupado com o comportamento dele. Se não tem câmera olhando, se não tem ninguém, se não tiver, ele pega. Mas se tiver, ele está preocupado com o quê? Com o comportamento social. Tem outro que não está nem aí, pega e vai na frente de todo mundo, até tira da gente que está sentado, tira e leva. Percebe? Então são níveis de comportamento. Então o honesto, ele não passa dificuldade. Ele saiu ali, vê um carro aberto, um computador lá, ele não tem vontade nenhuma de pegar. Por quê? Porque ele já evoluiu. Ele já se melhorou. Essa é a verdadeira essência da nossa caminhada aqui. É difícil, não é fácil. É até fácil falar, mas não é fácil fazer. Sabemos disso. Então nós vamos concluir essa linha de raciocínio, deixando para aqueles que tiverem um pouco mais de interesse se aprofundarem, de novo no Livro dos Espíritos, uma questão que é muito importante sobre isso. A questão 918, quando Kardec pergunta se existe alguma maneira de se reconhecer no homem a sua evolução espiritual. E os Espíritos respondem, sim. Se reconhece no homem a sua elevação moral quando todos os seus atos exteriores estiverem de acordo com a lei divina. E ainda segue na resposta. E o quanto antecipadamente ele entender a vida espiritual. Que assim seja e que tenhamos todos uma excelente noite. Não percamos esta concentração. Não vamos deixar nos desviarmos deste caminho, desse comportamento espiritual para a segunda parte dos trabalhos da casa, que também é importantíssimo. Que assim seja. Boa noite a todos.